Aleluia. Graça e paz, irmãos. Você que está conectado também, graça e paz. Queridos, abra em 1 Samuel. 1 Samuel 2:35. Aos irmãos que estão conectados, nós estamos ao vivo pela primeira vez no canal Igreja Batista Moriá, Igreja Moriá. Então eu enviei o link, se você acompanhar por aí no chat, a gente consegue interagir, amém? Então oriento a acompanhar pelo YouTube, no YouTube, canal da igreja, todo o culto, até o final. 1 Samuel 2:35. 1 Samuel 2:35. Diz assim o texto: Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Vamos ler de novo. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Aleluia. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua palavra. Pai, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da direção, da instrução, do favor do Senhor, do Teu Espírito Santo. Pai, obrigado, ó Deus, por essa manhã, por estarmos aqui, ó Deus, na Tua casa. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui, ó Deus, para aprendermos mais do Senhor. Pai, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Pai, que o Senhor venha ministrar sobre as nossas famílias. Pai, que o Senhor venha ministrar sobre todas as famílias daqueles que estarão ouvindo, recebendo essa palavra. Pai, que seja o Senhor, Pai, que o Senhor venha nos ensinar através dessa mensagem dessa manhã. Que o Teu Espírito Santo nos conduza em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Eu estava lendo a história de Ana, mãe de Samuel, Eucana, seu esposo, papai de Samuel, profeta Samuel, e me deparei com esse texto, edificando uma casa estável, versículo 35. O que seria uma casa estável? Será que as nossas casas são estáveis? Como estão as famílias? Porque casa é família. Será que as famílias estão estáveis? O Senhor irá edificar, é o que está dizendo o texto, né? Aqui é o próprio Senhor falando, né? Vou edificar uma casa estável. A palavra estável, ela vem aqui nesse contexto bíblico do hebraico, é o mesmo contexto de fiel. Então, uma casa estável, ela é fiel. Eu não quero usurpar o texto, mas ela deve ser fiel a seus princípios, fiel àquilo que ela crê e fiel ao Senhor. Isso é uma casa estável. Uma casa estável, uma família tranquila, isto é algo muito desejável, mas que poucos vivem. As famílias de hoje, as casas estão cheias de pessoas, de condições de angústia, depressão, perturbação, uma ausência de felicidade, muitos choros, muita
falta de habilidade em ser família, em viver a família, em viver os seus princípios, em ser fiel àquilo que crê, não há estabilidade. As famílias estão, parece que surfando momentos. Por que tanta tristeza? Por que tanta amargura? O que precisamos para ser feliz? Será que o que tem nos tirado a paz é algo que realmente é a condição sine qua non ou única para que sejamos felizes? Será que falta alguma coisa de fato aos nossos olhos que seja digno de dizer, realmente, sem isso eu não sou feliz? Se o Senhor não me der isso, se não for dessa forma, eu não consigo viver os meus dias, eu não consigo ser feliz. O que está envolto a cada família, a minha família, a família daqueles que escutam, que desconecta dessa família estável, dessa família feliz? Eu quero ler o texto, volta comigo aí, 1 Samuel, capítulo 1. Quero que nós possamos aprender com a história da família de Samuel. Ana, sua mamãe, Eucana, seu pai. Diz assim o texto, versículo 1, 1 Samuel 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, eframita. Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Todos os anos, esse homem ia até a sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde Rufim e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções, desde Penina, a sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? Por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que não sou melhor para você que 10 filhos? Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura na alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição de tua serva e te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos seus lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse:
Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse a seu marido: quando o menino for desmamado, eu levarei para ser apresentado ao Senhor e por lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que desmamou. Depois de ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. E o menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por esse menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor por todos os dias que viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adorarão ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Até aqui. Queridos, eu olho para esse texto, eu vejo uma experiência de uma mãe de orar e alcançar um favor de Deus. Mas eu preciso olhar e falar assim: não entendi nada. Não faz sentido essa mulher. Essa mulher é louca. Isso aqui não é uma coisa normal. E eu olho para a sociedade hoje e eu falo assim: eu acho que nós estamos repletos disso aqui. Nós queremos tanto algo, choramos, vivemos atribulados, com angústia de alma, a vida não tem sentido, um maridão dentro de casa, que supre as necessidades, que tenta de toda forma se desdobrar, agradar a esposa. Isso aí vale para o contrário. Não tem felicidade. E quando aquilo que eu coloco diante de Deus vem a resposta: eu quero tanto teu filho, eu quero tanto. Ah, agora o Senhor me deu, toma, não preciso dele mais não. Pode deixar aí na igreja aí agora, para o profeta ali, educar ele, criar ele. Não faz sentido, irmãos. O que a nossa família hoje, o que aos nossos olhos é tão faltoso, que a gente se coloca diante de Deus, que a gente clama aos céus: se o Senhor não mudar a minha vida, eu não consigo ser feliz e viver o resto dos meus dias.
Eu vou viver angustiado, eu vou viver humilhado, a minha rival vai continuar me envergonhando e eu vou continuar abatida na minha alma. Será que, se a resposta que o Senhor der, muda? É muito estranho esse texto. Irmãos, em tese, desmamar uma criança é 6 meses. Se era costume uma vez ao ano ir ao templo, ela se tornou mãe, ficou com esse menino 1 ano, bebezinho, levou ele para lá. Ah, pastor, mas ela fez um voto, ela conseguiu e foi mãe. Então, peraí, a questão não era ser mãe, a questão era a afronta da outra. A questão era ser humilhada pela outra. Você é incapaz. Agora eu não sou incapaz mais. A questão não era a maternidade. Que loucura. Eu olho para esse texto e eu falo, meu Deus, que loucura, será que eu tenho feito alguma oração dessa forma? Senhor, muda a minha sorte, Senhor, muda a minha sorte. E quando Deus muda a sorte é para isso? Para algo tão pequeno? Eucana tinha 2 mulheres. No contexto bíblico, era lícito que esse homem tinha 2 esposas. Esse homem apresentava sua família religiosamente ao Senhor. Ele cumpria todos os protocolos religiosos. Uma família bem posta. Esse homem dava uma porção dobrada para sua esposa, que era triste, para manter o clima estável dentro de casa. Ele supria para uma e para outra ele se dava em dobro. Porque ele queria uma casa estável. Tem pessoas, tem maridos que acham que conseguem suprir algumas coisas. Tem esposas também. E eu acho legal esse texto. Será que não sou melhor para você que 10 filhos? Quando que o marido vai suprir a necessidade de filhos? Nunca. Quando que a esposa vai suprir a necessidade de filho para o marido? Nunca. Tem coisas que nós queremos fazer para o outro que não supre, porque não depende de nós. Não é uma condição que nos compete. Mas é linda a forma de Eucana tentar suprir e alegrar e criar esse clima, essa maturidade da família, esse equilíbrio, essa condição estável. Eucana exercia com primazia, a sua condição de sacerdote da sua casa. Excelente marido. Agora, quantos têm um excelente marido e são mulheres frustradas? Ou vice-versa. Quantos têm uma excelente esposa e se sentem frustrados? Ah, a minha mulher, a minha esposa não valoriza, não percebe, não enxerga aquilo que de fato tem. Se essa mulher concebeu um filho e depois entregou ela para o Senhor, era algo tão necessário assim para que ela se tivesse por infeliz, amargurada de alma, uma pessoa realmente totalmente desequilibrada? Ana sofria humilhação por não ter filho. Engraçado que o texto é tão claro, que toda vez que eles iam à igreja, é onde Penina, sua rival, lhe atacava. Aquilo de casa, os problemas de casa, reflete aonde? Na igreja.
Passava o ano inteiro, estava todo mundo vivendo lá numa boa. Mas quando ia para o templo, a casa caía, vinha a guerra. Eu já disse outrora aqui, aquilo que reflete na sua casa, reflete na igreja. Aquilo que reflete na igreja, reflete na sua casa. Se aqui é bênção, se é crescimento, se é edificação, vai refletir lá. Se na sua casa é bênção, é edificação, é crescimento, vai refletir aqui. E muitas das vezes, se aqui não se ajusta, em casa não vai ajustar. Se em casa não ajusta, aqui não vai ajustar. Há um equilíbrio, ou precisa haver um equilíbrio. Eu olho para esse texto e me pergunto, será que eu preciso de alguma coisa para mostrar para outro, para eu ser feliz? Se eu não tiver um carro melhor do que o meu ninho, eu não vou ser tido como um pastor renomado, um pastor bom, um pastor de alto escalão? Ou se eu não pôr um paletó, uma gravata, eu não sou reconhecido como um homem culto, intelectual, espiritual? O que nós precisamos ter, de que forma que a gente precisa mostrar algo para os outros? Eu já disse aqui, já falei várias vezes, não existe evangelho que eu estou nem aí para os outros. Não é isso. Aquilo que eu sou, aquilo que eu caminho, eu sou a Bíblia que o mundo lê, que as pessoas estão lendo. Então o que as pessoas pensam de mim é importante, mas não nesse contexto, não dessa forma. Eu não preciso fazer, alcançar algo para mostrar para os outros. O que falta na nossa vida para sermos? Qual é o motivo dessa falta? Uma amargura de alma. Por quê? Porque quer um filho. Havia uma necessidade de um filho ou uma resposta a outro. Quantas vezes perdemos tempo, deixamos de viver a essência da família, aquilo que é fiel aos nossos valores e princípios, para sustentar algo. Eu vou mostrar para o outro, eu preciso dar uma resposta que eu vou fazer, que eu vou alcançar, que eu vou ter. Isso não é um princípio cristão. Eu chamaria esse contexto onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aquilo que era uma falta, aquilo que era um erro, um equívoco dessa família, Deus agiu com graça. Deus resolveu o problema lá de Eli, ou do templo. Eu não quero dar cenas pós-crédito agora, deixa eu chegar no final da mensagem, nem, como é que fala, spoiler. Mas havia uma condição que Deus pegou uma condição para fazer outra. E eu vou te mostrar isso aqui no texto. Para que um filho? O que queremos, o que buscamos em Deus? Fazer um voto ao Senhor, dedicá-lo, um filho ao Senhor. Oh, gente, esse marido era tão bom, que a esposa falou assim, olha, eu vou gerar um filho, e se eu gerar, eu vou dar ele para os outros. E o marido, seja feita a vossa vontade, magnífica esposa. O objetivo desse homem de agradar a esposa passava de qualquer lógica. Fazia sentido ele falar assim, ô mulher, você ficou doida? Meu filho, não, hein? Ah, você é doida? Ou nós não temos uma razão para pensar? Ana teve êxito e encontrou o favor diante do Senhor. Agora, é engraçado, né? As pessoas se colocam no caminho do Senhor, busca a Deus, e aí vem o favor do Senhor, alcança a promessa. O que ela deixou de fazer?
Né, não vou na igreja, não. Ano que vem eu vou. Deixa eu curtir meu menino aqui um pouquinho agora. Ano que vem eu vou. Quando recebe a bênção, o povo deixa de ir na igreja. Isso já é de muito tempo. Tem excelentes mensagens que eu já ouvi, não são minhas, que a bênção se torna maldição. A pessoa deixa de ir na igreja. Aqui é uma desculpa. Ah, não, eu falei para Deus que quando eu viesse o menino eu ia levar ele lá, então deixa eu desmamar, ano que vem eu levo esse menino. Como as pessoas têm uma facilidade de esquecer de se voltar. Não, esse ano eu vou lá, eu vou mostrar para o Eli agora, eu vou agradecer a Deus e vou mostrar que Deus supriu, que eu não estava tonta, não estava embriagada não, Deus deu. Ou agora, Eli, ano que vem eu vou voltar para trazer esse menino, você se vira aí, prepara um bercinho aí, uma mamadeira, uns trem aí, que você tem que se virar agora, e esse menino é seu. Ela simplesmente não foi ao templo. Seu marido, como sempre, tudo bem, amor, seja feita a vossa vontade. Um marido que se voltava a agradar a sua esposa, isso aqui é só a gente botando a nossa cabeça para pensar um pouco. Há muito tempo que as pessoas recebem o favor do Senhor e depois de receber, não vão à igreja. Há um consentimento do marido quanto à vida de Samuel. Mas isso aqui é algo que... Será que o menino não tinha valor para a família? O filho da esposa preferida não seria o filho preferido? A gente já viu isso na história. Abraão, Isaac e Jacó sempre tiveram os filhos preferidos, os filhos da esposa A, que a outra é B. Por que que Deus pede Isaac para Abraão? Porque era o filho da preferida, da mulher preferida. Era o filho da esterilidade. A lógica, eles vão falar assim, mulher, espera aí, nós temos aqui 10 anos de casado, 20 anos de casado, você só chora, você só reclama. E você queria um filho, agora você tem um filho, você vai dar para os outros? Uma vida de tristeza e humilhação para gerar uma vida. E não usufruir dela, não ser parte dela. Irmãos, isso aqui é o que a maioria da sociedade vive hoje. Se enamoram, se casam, e aí geram filhos, para quem quiser criar. Para quem eu puder contratar, porque eu tenho que trabalhar, marido e esposa. O filho é um problema da casa que nós vamos resolver junto. Nós vamos arrumar alguém, uma babá, um lugar e botar lá. Depois, quando crescer, a gente vê o que deu. Pastor, mas essa mulher sabia o que estava fazendo. Essa mulher ia levar ele para o sacerdote Eli. Esse menino Eli ia ser um servo de Deus. A causa é muito nobre. Será? A sociedade de hoje entrega para a tela. Larga uma coisa na mão desse menino aí para ver se ele me dá sossego. Porque eu quero uma estabilidade aqui agora. Eu quero ter o meu tempo na minha ociosidade. Ele faz nada lá e eu fico tranquilo para fazer nada aqui. Se ele começar, mamãe, papai, não sei o quê, aí ele me atrapalha, essa criança. Uma vida de tristeza para alcançar algo. E depois pega essa criança e faz o que dela? Quantas coisas ou condições permeiam a nossa vida
coisas que nós buscamos em Deus, esperamos em Deus, ou já falamos, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer assado. E a gente não faz. Ou os valores não são justos, ou no mínimo sensatos. A atitude dessa mulher aqui é uma loucura. Diga de passagem, eu tenho uma dificuldade muito grande de mãe que abandona filho. Eu tenho. Mãe para mim é algo especial, muito especial. Mãe para mim, aquela mulher é a primeira a se entregar pela vida do filho. É aquela que vai estar sempre presente, não abre mão do seu filho, do bem-estar do seu filho. Pastor, mas de novo, ser criado pelo profeta Eli deve ser um negócio muito especial. Esse menino vai ser bom de Bíblia, vai ser presente na igreja, útil à sociedade, à comunidade, vai ser um negócio espetacular, vai criar melhor do que eu. Será? É isso? Será? Será que aquilo que o Senhor pode fazer para nós não é algo de valor eterno? Será que os outros vão fazer melhor? Quem era Eli? Eu olho para uma vida de derrota, uma vida de frustração, e aí vem a resposta. E aí agora eu pego essa criança e entrego para a igreja. E isso a sociedade faz muito bem hoje. Os pais não trazem valores espirituais aos filhos, e o problema agora é da igreja. A igreja que se vira com esse menino. Quem era Eli? Quem era Eli? Abra comigo aí 1 Samuel 2, verso 22. 1 Samuel 2, 22. Eli já era muito velho e ouvia tudo que os seus filhos faziam. A todo Israel, e de como se deixavam, se deitavam com as mulheres que serviam na porta. Vou ler de novo, irmãos, a cabeça já está em outra coisa que eu queria falar. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa a fama esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir a lei, né? Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Meus filhos, o testemunho de vocês é péssimo. Todo dia eu escuto o povo falando mal de vocês. É uma vergonha a vida de vocês. Vocês estão se prostituindo escrachadamente. Vocês são da igreja, vocês são lá da igreja, participam lá no altar da igreja. E vocês aí fora, essa vergonha. Volta um pouquinho, verso 12. Quem eram os filhos de Eli? Os filhos de Eli eram homens malignos. Homens malignos. E não se importavam com o Senhor. Verso 17. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles roubavam da oferta, não era oferta de dinheiro, eram trazidos animais.
eles roubavam das ofertas para eles. A melhor carne, os melhores pedaços eram deles. Só que passou a vida, Eli estava vendo aquilo tudo. Depois de velho, é que ele foi falar assim: ô meu filho, o que eu fiz com vocês? Que porcaria de filhos que vocês são. Vai resolver agora, irmãos? E aí eu te pergunto, aquela mulher louca, que queria muito dar uma resposta para a sua concorrente, sabia o que estava fazendo? Eu vou pegar meu filho. Todo mundo sabia que os filhos de Eli eram porcaria. Todo mundo sabia que era onde ela ia enfiar os filhos dela, ele ia ser o quê? O que esperava Samuel? Ser outra porcaria. Pega o menino agora e leva, Eli, você é um excelente pai, toma aqui, deixa ele no templo. Aqui ele vai ser muito bem criado. Faz sentido, irmãos? Faz sentido? Aí lá você tinha um marido totalmente voltado, orientado a cuidar da tristeza, das preocupações daquela esposa. Será que esse lar não tinha tudo para ser estável e feliz? Será que o problema desse relacionamento era a falta de uma criança? Ou simplesmente dar uma resposta para alguém? O que é que está nas casas, nas famílias de hoje? Qual é o tamanho do problema? Se é que existe problema. Ou se a gente não tem sabido enxergar quem nós temos do nosso lado. O que está ao nosso lado? O tesouro que o Senhor colocou ao nosso lado. Mas a gente precisa de algumas coisas, algumas respostas. A gente arruma um problema, outro problema, porque acha que tem um problema. E aí eu volto. Uma família que não era estável, que tinha seus problemas, precisava de uma resposta que não era uma resposta, uma família que estava vivendo um pecado, porque não sabia ser grata a Deus pelo que era. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus precisava resolver o problema do templo, porque o Eli era um homem que não tinha como passar a sucessão, ele já velho, ele ia morrer, como é que ia manter aqueles filhos corruptos, responsável número 1 dentro da igreja? Então tinha que tirar esses meninos de lá, eles tinham que ser tirados. Mas quem ia assumir isso aí? Então vamos pegar o Samuel, que essa mulher vai me dar, e o Senhor, aprove o Senhor, o milagre, o favor do Senhor, que Samuel foi criado por quem? Por Deus, porque o Eli não tinha condição. O Eli não gerava filhos em condições. Quando eu falo gerar filhos, em questão de criação. A quem a sociedade de hoje entrega os seus filhos? Há muito tempo que as pessoas estão entregando os filhos para os Elis da vida, para criar os seus filhos. E a maneira correta ainda é daquele jeito lá que Eucana fazia. Eu vou levar os meus filhos na igreja, eu vou levar os meus filhos no templo, eu vou sacrificar pela vida deles, para que eles entendam a importância de estarmos juntos, de congregarmos juntos, de sermos um. Mas parece que o sentido original, aquilo que é bíblico, perde a essência ou valor. E aí eu volto na palavra estável e fiel. A pessoa deixa de ser fiel às suas convicções próprias, porque muitas das vezes a gente sabe o que é para fazer, mas a gente é indiferente àquilo que é para fazer. Abrimos mão daquilo que é para fazer. Não fazemos corretamente aquilo que sabemos que é para fazer. E somos muitas vezes errados, equivocados, por aceitar. Entrega esse menino para Eli. Espera aí, mulher.
Eli não. Você já viu os filhos de Eli? De jeito nenhum. Não dá não, mulher. Nós vamos ter que repensar isso aí, nós vamos ter que clamar aos céus agora, porque você fez um voto, mas não dá para pôr esse menino lá não, então Deus vai ter que revelar para nós porque que esse menino vai para lá. Ou eu vou ser pai lá dentro, eu também vou para dentro do templo, agora eu vou ter que cumprir essa promessa, eu vou ficar lá na igreja agora, é 24 horas. As coisas são muito passivas, e as coisas vão acontecendo, mas eu quero edificar uma casa estável. De que forma? Como edificar uma casa estável? Primeiro ponto, saber valorizar o que nós temos e o que realmente nós precisamos e queremos. Será que precisamos de alguma coisa? Será que não precisamos de um olhar novo para aquilo que temos? Aquilo que o outro tem? Aquilo que o outro pode ser para mim? Eu acho lindo quando o Eucana fala para sua esposa, olha amor, eu acho que eu valho mais que 10 filhos para você. Eu sou todo para você, eu sou todo o meu carinho. Eu não te deixo faltar nada. Será que a sua vida é tão ruim assim? Queridos, que nós não venhamos a entregar aquilo que nós temos buscado tanto do Senhor para os Elis da vida, para as condições da vida, para as falhas da vida, aquilo que é de baixo valor. Feche seus olhos. Pai Santo, Santo é o teu nome. Santo, Santo é o teu nome. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso. Pai, muito obrigado, porque em todo o tempo o Senhor se revela. Pai, o Senhor em todo o tempo, o Senhor é bom. Pai, ministra sobre as nossas vidas. Pai, fale, Deus, continue falando em cada coração, sobre cada um de nós. Pai, não permita que nós venhamos a nos frustrar, a nos entristecer, a abater a nossa alma, a entrarmos em depressões, em vazios existenciais, querendo viver, experimentar algo que não é para nós, ou por não reconhecer aquilo que o Senhor já fez em nós, o cuidado do Senhor para conosco. Pai, que essa palavra aqui encontre corações, transforme vidas. Pai, nos ensina a ser maridos que amam, que se importam. Pai, ensina-nos, ó Deus, que cada uma das nossas mulheres, nossas esposas, sejam mulheres de Deus, mulheres sábias. Pai, que não sejamos enganados por condições de vazios existenciais, que as nossas orações não sejam por vazios existenciais, que as nossas orações sejam em gratidão, porque há um Deus que faz, há um Deus que transforma, há um Deus que age, há um Deus que é por nós. Pai, direciona cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia.